Irmãos e irmãs, com alegria nós nos reunimos nesta quinta noite do novenário em preparação à solenidade de Nossa Senhora da Conceição, padroeira desta comunidade. E hoje nós recordamos a figura da bem-aventurada Virgem Maria, exatamente como o exemplo, como o modelo da nossa vocação. Seja qual for a nossa vocação, Maria sempre é um exemplo constante para as nossas vidas, para a nossa caminhada. É sempre ao modelo dela que nós podemos recorrer, é sempre ao favor dela que nós podemos clamar. E talvez uma das maiores alegrias manifestadas em todo o Evangelho seja exatamente esta que nós ouvimos no trecho de hoje. Maria dirige-se apressadamente, vai nos dizer o texto, à casa de sua prima Isabel. E a alegria era tamanha que não coube em seu peito. E essa alegria extravasa, e ela entoa este belíssimo cântico conhecido como Magnificat, que nós ouvimos no trecho de hoje. Quando o arcanjo Gabriel anuncia a Maria que ela conceberia de forma milagrosa, ele quis deixar muito claro que para Deus nada era impossível. E isso ficou tão forte na fala do arcanjo Gabriel, que ele indicou que a prima de Maria, que era estéril, que a prima de Maria, que era idosa, também havia concebido um filho, e já estava no 6º mês da sua gravidez. E quando Maria sabe disso, ela esquece de si mesma. A vocação é exatamente isso. Seja qual for a vocação, seja a vocação religiosa, a vocação sacerdotal, a vocação à família, o grande segredo da nossa vocação é o esquecer-se de nós mesmos. Diante do outro, diante da necessidade do outro, nós nos esquecemos de nós mesmos. E o texto vai nos dizer que ela vai com pressa, apressadamente, ao encontro da sua prima. Ela passa pelas montanhas da Judeia porque ela sentia a necessidade de dar assistência, de ajudar a Isabel. E foi ali na casa de Zacarias e Isabel que se passou este trecho do Evangelho de hoje. E nós vemos no versículo 48 deste texto que Maria vai exclamar: todas as gerações desde agora me chamarão bem-aventurada. Deus premia a humildade da bem-aventurada Virgem Maria. Deus reconhece a sua importância no plano da salvação. Deus reconhece que ela é bendita, que ela é a maior entre todas as mulheres e homens da terra. E por isso todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. Isso se cumpre todas as vezes que nós recitamos qualquer oração mariana, quando nós cantamos a Nossa Senhora, quando nós rezamos as nossas jaculatórias, o Santo Rosário, enfim, todas as orações dirigidas à Mãe do Senhor se baseiam neste fundamento. Este clamor que em toda a terra se faz a bem-aventurada Virgem Maria, a Mãe de Deus, ela encontra fundamentos muito precisos na Constituição do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium. A Lumen Gentium, ela vai nos recordar exatamente que desde os primórdios do cristianismo, Maria é honrada pelos cristãos com o título de Theotokos, a Mãe de Deus. E também
o concílio vai nos dizer que é sob a proteção que todos os fiéis se acolhem diante dos perigos e das necessidades. Santa Isabel não proclama Maria bem-aventurada simplesmente por falar, mas ela dá a razão. Ao dizer, bendita és tu entre as mulheres, ela também diz, e bendito é o fruto do teu ventre. E ela vai dizer ainda mais, bem-aventurada és tu, porque acreditaste. Aqui está a grandeza da vocação da bem-aventurada Virgem Maria. Nem tanto o fato dela ter trazido no seu seio, no seu ventre, o Salvador da humanidade. Nem tanto o fato dela ter guardado uma relação sanguínea, corpórea com o Filho de Deus. Mas ela é bem-aventurada porque ela acreditou. E porque ela acreditou, cumpriu-se aquilo que o Senhor prometeu. A gente vai ver mais para frente, no mesmo Evangelho de São Lucas, que alguém, uma mulher bem intencionada, certamente, uma mãe, vai levantar-se no meio da multidão e vai dizer para Jesus, bem-aventurada a mulher que te trouxe e os seios que te aleitaram. E Jesus vai responder, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a seguem, e a colocam em prática. Portanto, aqui está o grande segredo da vocação de Maria, e que também serve de inspiração para a nossa vocação. Ouvir a palavra de Deus, estar com os ouvidos abertos, discernir esta palavra de Deus e colocá-la em prática na nossa vida. Maria não se fecha a estas relações de parentesco que ela mantinha com Jesus, conforme eu disse, mas muito pelo contrário. Ela se faz serva, ela se faz pequena, ela se faz humilde e ela busca com todas as suas forças colocar em prática a palavra de Deus. Este, portanto, é o fundamento pelo qual Maria é modelo, é exemplo para todas as vocações. Maria é também a grande crente que se abriu em humildade ao mistério de Deus. Talvez ela pudesse murmurar, talvez ela pudesse reclamar pelo fato de Deus ter feito uma intervenção na sua vida, uma intervenção na sua história e mudado todos os seus planos. Quantas e quantas vezes, diante das mudanças dos nossos planos, a gente não fica incomodado, a gente não fica irritado, a gente desiste das coisas simplesmente porque a nossa vontade não foi feita. O nosso projeto não se cumpriu. O controle que nós queremos ter da nossa vida não funcionou. Mas Maria vem nos dar também o exemplo nesse sentido. Porque Deus entra na sua história, Deus entra na sua vida, muda o rumo de tudo. E ela se coloca à disposição. Ela não tinha entendido muito bem o que estava acontecendo, mas ela se coloca à disposição como um instrumento para o serviço do Verbo, para o serviço da palavra de Deus que se encarna. Portanto, essa é a verdadeira glória de Maria, acreditar firmemente naquilo que para ela era incompreensível. Acreditar firmemente naquilo que Deus lhe exigia e que ela não entendia. Vamos olhar mais uma vez para o seu exemplo. Ainda que depois, esta fé inquebrantável que ela depositou em Deus, que ela depositou na promessa que Deus fez a ela, essa fé depois ela vai se transformar numa espada que lhe traspassou a alma, vai nos dizer a profecia de Simeão, e isso de fato se cumpriu. E Maria ainda assim continuou a se entregar aos projetos do Senhor. Volto a dizer, esta é a verdadeira razão pela grandeza
para a grandeza da bem-aventurada Virgem Maria. Este é o verdadeiro motivo pelo qual nós a invocamos como modelo, como intercessora. E assim também ela se coloca diante de todos nós, não numa glória distante, não num lugar, num céu distante que a gente não sabe onde é, onde fica, mas ela se coloca à porta do coração de cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Ela está à porta do nosso coração, como esteve à porta da casa de sua prima Isabel. Ela está diante de nós, com a sua juventude, com o seu vigor, e ela está sempre pronta a se colocar a serviço das nossas vidas, a interceder por cada um de nós diante de Deus, na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada. Portanto, diante da constatação que Maria faz da ação poderosa de Deus na sua vida, ela não consegue se calar. Nós muitas vezes nos calamos diante da ação de Deus. Nós até percebemos Deus agir nas nossas vidas, mas nós nos calamos, nós fingimos que não estamos vendo, que não estamos ouvindo, e Maria, pelo contrário, vai dizer: a minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Percebam, Maria recebe um elogio da sua prima. Ela já sabia que seria a mãe de Deus. Ela podia se engrandecer com isso? Ela poderia ser atingida pelo orgulho, pela soberba? Ela poderia desejar privilégios porque seria a mãe de Deus? Mas, ao dizer, a minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, ela desvia todo aquele elogio que Isabel fez a ela desvia para Deus. Ela reconhece que todo louvor é devido somente a Deus. É como se ela dissesse: Senhor, o mistério é teu, o mistério é do Senhor, não é meu. Com isso, ela também mostra qual é o caminho seguro para que nós possamos venerá-la, para que nós possamos honrá-la. Maria é o louvor de Deus pela bondade infinita, pela bondade inefável que Ele teve para com todos os homens. No instante que Maria pronuncia a oração do Magnífica, ela ali não criou uma poesia, ela ali não disse nada de novo. Esse canto nós podemos imaginar como uma grande colcha de retalhos. E estes retalhos são trechos da palavra de Deus presentes já no Antigo Testamento. E como é que Maria teve a capacidade de compor este louvor a Deus com tantas palavras diversas que estão espalhadas em todo o Antigo Testamento? É exatamente porque ela era uma mulher ligada à palavra de Deus. Ela contemplava a palavra de Deus. Ela estudava a palavra de Deus. Ela estava inteiramente abandonada à vontade de Deus que se manifestava por aquela palavra. E por isso ela tem condições de tirar do fundo do seu coração todas aquelas palavras que ela disse. Ela era totalmente embebida desta palavra. Isso faz com que a gente, vendo este exemplo de Maria e olhando para as nossas vidas, pensemos quantas e quantas vezes nós deixamos de proclamar o louvor de Deus. Nós esquecemos de fazer as nossas orações, nós esquecemos de louvar a Deus, nós não encontramos um minutinho que seja no meio das nossas atividades, do corre-corre do dia a dia, para prestar o louvor, o culto a Deus. E Maria, como exemplo, como modelo de vocação,
ela nos ensina a sairmos de nós mesmos, a sairmos do nosso mundo e darmos a verdadeira honra a Deus. Isso nos torna, de certa forma, pensativos. Será que, como Maria, no silêncio das nossas vidas diárias, na rotina, na mesmice, será que nós somos aqueles que ouvimos a palavra de Deus e procuramos colocá-la em prática? Ou será que nós somos aqueles que diante de Deus só falamos de nós mesmos? Ou pior, somos aqueles que depois de ouvir a palavra de Deus, falamos da vida do outro, julgamos o outro, condenamos o outro, e não usamos das mesmas medidas de amor e misericórdia que aplicamos às nossas próprias vidas. Nós vivemos uma era em que todo mundo é especialista em falar de qualquer assunto, principalmente se for nas redes sociais. Todo mundo sabe falar de tudo. Atrás do nosso Facebook a gente se transforma em comentarista político, econômico, a gente entende do tempo, a gente entende da economia, a gente vai entendendo de tudo. E a gente entende da vida do outro também, sem critério nenhum, sem conhecimento nenhum, simplesmente para julgar. O que será que nós estamos falando? Será que a nossa vida está falando de Deus? Ou simplesmente ela é vazia, falando o tempo inteiro dos outros, ou se não engrandecendo a nós mesmos? Por isso é preciso que a gente aprenda a humildade de Santa Maria. É preciso que a nossa vida, como a vida dela, é preciso que a nossa vocação, como a vocação dela, engrandeça ao Senhor, a tal ponto que no nosso coração o Senhor possa encontrar uma morada como encontrou no coração dela, que o Senhor possa vir morar em nós a partir do nosso testemunho, a partir das nossas atitudes. E eu digo que não basta a gente ter Deus no coração, não basta a gente carregar Deus no nosso coração, mas é preciso que a gente leve este Deus que está no nosso coração às pessoas, é preciso levar ao mundo, é preciso que, como Maria, pelo nosso testemunho, pelo nosso exemplo, a gente gere Deus neste mundo complicado que está aí fora. É preciso que, ao exemplo dela, a gente dê testemunho neste mundo, neste tempo. Peçamos, portanto, nesta noite, esta graça do Senhor, que nós possamos magnificá-lo com a nossa alma, que nós possamos louvá-lo com a nossa vida, e que nós possamos, a exemplo de Maria, sempre ir ao encontro dos irmãos e irmãs. Amém.